O que é que isso quer mostrar pra gente? Não, na verdade, assim, é preciso que as pessoas entendam que isso não é um problema de um hospital único e não, na verdade, de um hospital só desse estado. Na verdade, as bactérias multiresistentes ou superresistentes, na verdade, elas são um problema mundial que já vem sendo detectado na última década há muito tempo. E desde o ano passado, a gente tivemos vários casos reportados no Brasil. Inclusive, houve grande, como se diz assim, grande apoio da mídia, um grande ecoou muito né? Quando isso aconteceu em Brasília. E desde o ano passado que a gente vem detectando a presença dessas bactérias resistentes na nossa flora hospitalar. Então, não é um caso único do ICC. Na verdade, praticamente, acho que todos os hospitais de Fortaleza hoje têm bactérias resistentes a antimicrobianos, bem como no resto do país e no resto do mundo, na verdade. E o que é exatamente essa KPC, essa superbactéria? Ela é uma bactéria, por que ela recebeu esse nome de super, né? O que é aquela assustadora pra gente? Por que ela é super? Porque, na verdade, a gente precisa de antibióticos de última linha e muitas vezes esses antibióticos de última linha precisam ser associados para tratar. O que acontece? As bactérias, como um mecanismo de resistência, de sobrevivência, na verdade, elas vão adquirindo resistência ao longo do tempo. Então, os antibióticos mais simples, como a gente tem penicilina, amoxicilina, então, na verdade, eles já vão gerando uma pressão seletiva nas bactérias. Então, quando um paciente entra no hospital, ele tem uma flora, que é a flora dele que veio de casa, da comunidade. Com 72 horas, mais ou menos, ele já tem a flora daquele hospital. Então, as bactérias que vão colonizar o corpo dele, a boca, a pele, já são outras bactérias. Como que em já qualquer são um pouco, ambiente, né? Como em qualquer ambiente. Aí, o que acontece? Quando o paciente entra com uma infecção, ele é tratado com outro antibiótico de segunda linha. E muitas vezes de terceira linha ou até a quarta linha. Que seriam mais fortes, que seriam mais fortes porque essas bactérias acabam ficando resistentes. O que aconteceu? Tem grupos de bactérias que já são naturalmente resistentes a antibióticos de última geração, como os carbapenêmicos, que são, por isso que a gente chama KPC, que são carbapenimases resistentes. Então, o que acontece? Depois que a gente utiliza a carbapenem em algumas floras, em algumas infecções, essa flora muda e existe o desenvolvimento dessas enzimas que vão bloquear, que vão, na verdade, neutralizar esse antibiótico. E, às vezes, essas bactérias mandam essa informação, através de plasmídeos ou pedaços de DNA, para outras bactérias daquele paciente, e ele acaba ficando com a bactéria que é resistente aos antibióticos que a gente já tem de última linha. Tá? Então, por isso que a gente chama ela de super, porque ela foi ganhando espaço à medida que foi ficando resistente a outros antibióticos. E de que forma que ela ataca assim, a saúde das pessoas que estão especificamente em hospitais? Na verdade, ela só é prejudicial para as pessoas que estão em hospital, na verdade. Então, assim, eu saí do hospital, se eu examinei um paciente que tem uma KPC e lavei a minha mão, aquela flora transitória ficou lá. Então, isso não vai causar problema para mim e nem para os meus familiares, para as pessoas que estão em casa. Mas aquele meu paciente que está lá, deitado, acamado, imunossuprimido, porque ele está internado, porque ele está sendo tratado de alguma coisa. Então, o organismo dele já está naturalmente mais frágil. Fraco, né? E a imunidade também. Então, qualquer infecção nele já seria uma coisa mais agressiva. Principalmente os pacientes do ICC, que são pacientes que são portadores de câncer, de neoplasia, que fazem quimioterapia, radioterapia, então a imunidade deles ainda é menor do que pacientes em outras condições que estão internados. Então, eles estão mais frágeis. Então, uma bactéria que já é mais difícil de tratar, porque você precisa fazer associações de antibióticos e utilizar antibióticos que muitas vezes são tóxicos, então eles realmente têm naturalmente uma tendência a ter uma mortalidade maior. E essa bactéria, assim, onde é que ela vai trazer prejuízo para a nossa saúde? Vai se instalar onde? Como é que vai ser isso? Ela pode causar infecção na corrente sanguínea, que é o que a gente chama de sepsis, quando ela está generalizada. Pode causar pneumonia, pode causar infecção urinária, pode causar meningite. Então, ela pode, depende de onde ela estiver, aí ela pode causar qualquer infecção. Você falou que ela já existe há muito tempo e tudo. Por que só agora começaram a aparecer denominação exatamente de superbactéria e casos desse tipo? Na verdade, já faz algum tempo, né? Desde o ano passado a gente sofreu esse boom na mídia de todo mundo, essas superbactérias, essas KPC, se você lembrar um pouco. Só que eu acho que aqui ficou, como ocorriam casos esporádicos, tipo, tem um caso que aconteceu num determinado hospital, depois num outro privado, e foi difundindo porque, na verdade, não é tão frequente. Não é a maioria, mas hoje, se você for em qualquer hospital, possivelmente você vai ter um paciente com KPC. E é incurável esse problema em pacientes, assim, enfraquecidos? Não é que seja incurável, mas é mais difícil de você tratar. Principalmente porque
carbapenem, que é a medicação que a gente considera mais, digamos assim, melhor para tratar as infecções resistentes, a bactéria por si só já é naturalmente resistente. Então, o que é que eu preciso fazer? Ela precisa fazer associações de antibióticos que muitas vezes são tóxicos. Uma polimixina, uma piperacilina com tazobactam, fazer associações que muitas vezes são mais difíceis de tratar, precisa de um tempo mais prolongado. Geralmente esses pacientes que desenvolvem essas bactérias já passaram por um caminho muito grande dentro do hospital, já estão internados há muito tempo, possivelmente já passaram por procedimentos invasivos, colocação de catéter, talvez cirurgias, então já tem outras morbidades em conjunto. E a infecção seria quase que o tiro de misericórdia, tipo, o paciente já naturalmente está grave. E como é que controla esse problema nos hospitais? Tá. A gente precisa, na verdade, ter... É aí que entra a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? A gente tem que estar atento para detectar esses casos. O que a gente faz? Geralmente a gente coloca o paciente em isolamento de contato, para evitar o que é que eu falei para você? Da flora transitória das pessoas que trabalham com aquele paciente. Então, dos profissionais de saúde, por exemplo, um médico que atendeu ele passar para outro paciente também que está enfraquecido. Se você examina aquela flora, aquela bactéria vai na sua mão, e se você examina um outro paciente sem lavar a mão ou sem usar o álcool gel, você pode transmitir, pode levar. Assim como os outros profissionais, o pessoal da enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional. Então, a gente precisa estar muito atento nesse cuidado de isolar inicialmente esse paciente. Uma outra coisa é da gente ter as medidas de precaução padrão, que já são instaladas, que é todo profissional tem que se paramentar, todo profissional tem que lavar a mão, que parece uma coisa super simples, mas é uma medida que salva vidas, na verdade. E uma outra coisa é a gente tentar controlar mais, o que a gente chama de racionalizar o uso dos antibióticos, porque muitas vezes isso acontece porque a gente usa indiscriminadamente antibiótico. Isso ele ia perguntar, você falou que é muito restrita a questão do ambiente do hospital, mas é aquelas pessoas que, quando se falou em 2010, 2011 sobre a superbactéria, se restringiu, né, a compra do antibiótico na farmácia. Isso. As pessoas em casa que tomam antibiótico de forma indiscriminada podem estar mais facilmente adquirindo uma bactéria desse tipo? Não, como é que é a associação que a gente pode ela fazer? Vem do hospital. Só que o que acontece? Se de repente você não toma antibiótico com frequência, nem eu, então a minha flora é de bactérias super boazinhas, que se eu tiver qualquer infecção ou infecção urinária, qualquer antibiótico que eu comprar na farmácia vai me tratar, não vou precisar nem internar. As pessoas que usam indiscriminadamente, gostam de usar muito antibiótico, o que acontece? Ela vai selecionando, as bactérias dela já não são tão bobinhas. Então, elas não vão mais ser tratadas com amoxicilina, com uma sulfa. Então, muitas vezes, você já vai precisar internar aquela pessoa para tratar com antibiótico endovenoso. E aí, ela vai estar dentro do hospital. E em ela estando dentro do hospital por um tempo mais prolongado, usando antibiótico já de segunda geração, então isso já vai favorecer com que ela passe para um terceiro, para um quarto, se ela tiver outras morbidades. Um paciente diabético, um paciente sequelado, um paciente com neoplasia. Compreendo. E até para quem visita, né, é bom ter esses hábitos de higiene também adquiridos, claro. Né, doutora? Sim, porque muitas vezes a gente tem um problema, principalmente com crianças, com neonatologia, e às vezes até mesmo na boa vontade de um acompanhante, tipo, outro paciente vizinho não tem ninguém, então eu vou lá e ajudo também, isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que sempre ter aquele cuidado. Hoje, além da lavagem das mãos, a gente tem disponível o álcool gel, a motoliazinha que você pode estar utilizando também. Ok, doutora Melissa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Agora a gente muda um pouco de assunto. A Sociedade Cearense de Radiologia realizou nesse fim de semana um curso com profissionais de todo o Brasil sobre os avanços na área da ultrassonografia, tipo de diagnóstico, né, por imagem fundamental na investigação médica. Vamos ver na reportagem. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A ultrassonografia é hoje um dos métodos mais eficazes no diagnóstico e prevenção de doenças, como por exemplo a endometriose. A ressonância ela tem a capacidade de identificar esse tecido que deveria estar na camada interna do útero, fora dela. Então, por recursos técnicos do próprio método, você identifica
esse tecido nos diversos órgãos dentro do abdômen, até mesmo às vezes fora do abdômen, fazendo assim o diagnóstico da endometriose. E para atualizar os profissionais da área de saúde, foi realizado em Fortaleza o curso de atualização em ultrassonografia geral e medicina interna, organizado pela Sociedade Cearense de Radiologia. As inovações na radiologia crescem a cada dia, né? Principalmente em relação aos equipamentos, né, que sempre são atualizados anualmente, e em relação aos protocolos de imagem, que é o que a gente dá mais ênfase nesses cursos. Então não adianta só você ter aparelhos bons, você tem que ter um profissional capacitado que saiba operar esse aparelho e saiba utilizar esse aparelho de maneira mais adequada para poder melhorar o diagnóstico dessas doenças. Então é isso, o programa Vida e Saúde fica por aqui e você continua enviando e-mails para a gente no nosso endereço eletrônico, que é vidaesaude@tvopovo.com.br. Uma ótima semana e até a próxima! O povo, você presente.